Bora lá. O João Vitor, esse outro comentário aqui. Doutor, qual a sua opinião sobre a pena de morte ou sobre o porte de arma no Brasil? Então, eu sou a favor do porte de arma, o posse de arma, desde que de forma, né, legal, como vinha sendo, né? Já não sou a favor da pena de morte no Brasil, jamais. Aqui a gente ainda vive numa sociedade que, infelizmente, não tem essa possibilidade de se aplicar a pena de morte. Apesar de que existem alguns crimes bárbaros, né, que a gente vivencia aí no dia a dia, no cotidiano, mas a pena de morte no Brasil, a gente pode ver que a nossa sociedade ainda ela é um pouco... Eu falo que a gente ainda vive em insegurança jurídica. O nome correto é a questão da insegurança jurídica. Você vê muitas das vezes casos semelhantes, julgamentos distintos. E você vê muitas das vezes aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior e que tem o poder de contratar um advogado, né, que já tem bastante experiência, que está no mercado de trabalho há muitos anos, né? Muitas das vezes ela consegue uma defesa melhor do que aquelas pessoas mais necessitadas. Então, assim, eu acredito que a pena de morte no Brasil ela ia ser extremamente prejudicial à classe mais necessitada, né? E isso numa sociedade que nós vivemos, né, não é permitido. A gente tem que buscar uma questão de justiça social, não ao contrário. Voltando um tempo atrás, nem eu tinha acabado de perguntar, né, sobre culpado ou inocente. Tem um veículo de comunicação, no jornalismo também acontece isso, principalmente jornalistas antigos. Tem um veículo de comunicação lá de Barra do Garças que ele ousa condenar o rapaz que cometeu um crime. Cara, isso me deixa com tanta raiva. E tem muita gente que pergunta. Por exemplo, aconteceu um crime lá em Aragaça, todo mundo sabe que foi a pessoa que cometeu esse crime. Sim. Aí quando eu vou escrever uma reportagem, não vou colocar aqui... Vou colocar o suspeito. Aí vieram me perguntar, por que você utiliza o termo o suspeito e não o acusado? Eu falei, porque ele não foi julgado e nem condenado. Então, até que aconteça todos esses trâmites aí, ele é o suspeito. Por mais que a gente saiba. E tem veículo de comunicação lá de Barra do Garças que utiliza o acusado. É um equívoco, né? Demais a conta. A gente tem o princípio constitucional, né? Princípio constitucional que está lá previsto, né? Que é a questão da pessoa ser tratada, né? Ter o direito à defesa, ter os graus tem primeiro e segundo grau, né, da justiça. Então, assim, você não pode chamar alguém de condenado ou de bandido ou de coisa sem que ele tenha passado por todas essas fases, né? E o bom é que ele usa também muito o jargão policial nas reportagens dele. E o básico do jornalismo, quando você ingressa na faculdade, fala isso. E ele faz tudo ao contrário. Por isso que ele serviu como exemplo de como não fazer jornalismo. É engraçado isso aí. É o princípio da inocência. Falhou a mente aqui, na hora que eu fui lembrar do princípio constitucional, é o princípio da inocência. Até que se prova ao contrário, né? Até que seja julgado nas instâncias superiores, começa na primeira instância e vai para o STJ, para o STF, até que seja transitada e julgada uma sentença penal condenatória. A pessoa, diante do princípio da inocência, ela tem que ser considerada inocente, e não ao contrário, como o colega você está fazendo.